bom dia para você que acompanha a nossa programação. É hora de ficar ligado no NE1 e nós estamos prontos para deixar você muito bem informado. Temos imagens ao vivo do Recife, janela aberta para você, esse dia bonito na capital pernambucana, algumas nuvens no céu. A APAC diz que hoje não vai chover na região metropolitana. E entre os assuntos desta edição, você vai ver: moradores de Paulista reclamam que um dos CAPs da cidade não está funcionando adequadamente. Eles dizem que falta medicamento e que o horário de atendimento foi reduzido. Você vai ver também: mais da metade das cooperativas de resíduos sólidos no país tem mulheres na direção. Além de conquistar a independência financeira, elas também movimentam a economia e ajudam a preservar o meio ambiente. Outro assunto do NE1 é o reembolso de consultas médicas e exames. Você vai ver em que casos o plano de saúde deve pagar o valor total ou parcial dessas despesas. Em julho, começam a valer novas regras para o trabalho em feriados, para quem é do setor de comércio e serviços. Tem mudança para trabalhar em fins de semana e feriado. A gente traz aqui para você. E bora colocar o QR Code do Canal Globo na tela. Você pode mandar a sua sugestão de reportagem e participar com a gente do NE1. Vamos juntos? Até 13h. Agora são 11h49 e começou hoje no Recife a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Lilian Oliveira tem as informações para a gente. Oi, Lilian, bom dia para você. Quem será vacinado nesta primeira etapa, hein? Oi, Maristela, bom dia para você e para todo mundo que está assistindo. Essa campanha começou hoje, uma campanha muito importante. A gente sabe que nesse primeiro momento os vacinados são as pessoas que fazem parte daqueles grupos prioritários, né? Então, crianças a partir de 6 meses de idade até os 6 anos, idosos, gestantes, trabalhadores da saúde. A gente está na unidade de saúde da família doutora Fernanda Vanderlei, que fica na linha do Tiro, no Recife. E por aqui já está tudo preparado para receber as pessoas que vêm se vacinar, né? Tudo enfeitado, tem pipoca aí para as crianças que vêm. Aqui dentro da unidade, desde cedo, teve uma movimentação intensa das pessoas que vão se vacinar, né? As pessoas que fazem parte desse grupo. E aí a gente lembra que a vacinação é uma forma importante de se prevenir contra complicações da gripe, né? Que ela é transmitida pelo contato aí com as secreções, é uma doença contagiosa também, né? Aqui o Sam Costa está entrando um pouquinho mais para mostrar para vocês a parte da vacina. Olha, ela está aqui de uniforme, as meninas estão vindo da escola, né? Porque as mães já aproveitaram para trazê-las e serem vacinadas, né? Como é seu nome, fofa? Nicole. Nicole vai se vacinar hoje, né? Vou. Veio direto da escola, foi? Foi. E aí, como é que foi a aula hoje? Bem. Tá com medo da vacina ou não? Um pouquinho. Mas é importante, né? É. Sabe que tem que se proteger. Obrigada, viu, Nicole? Cadê sua mamãe? Quem é? A mamãe, tudo bem? Boa tarde, seu nome? Boa tarde, Jaqueline. Jaqueline aproveitou para trazer Nicole já direto da escola. Direto da escola já para adiantar, né? Fica sempre de olho no calendário, deixa as vacinas certinhas. Sempre, sempre. Sempre, é muito. Obrigada, viu? Parabéns pela Nicole aí. Gente, essa é uma das 170 salas de vacinas disponíveis para quem precisa tomar essa vacina contra a gripe. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre esses grupos prioritários, os documentos que precisam ser apresentados no momento da vacinação, como o RG, CPF, o cartão do SUS e também a caderneta de vacinação. Muito importante. Maristela, volto contigo. Importante demais manter essa caderneta de vacinação bem atualizada, né, Lilian? Daqui a pouco você volta, então, com outras informações para a gente. E Olinda lançou hoje um serviço para reforçar a proteção e o atendimento a mulheres vítimas de violência no município. É a Patrulha Maria da Penha. Camila Torres está acompanhando o lançamento dessa iniciativa por lá e traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Camila, bom dia para você também. Oi, Maristela, bom dia para você, para quem está ligado aqui na gente. O serviço da Patrulha Maria da Penha em Olinda, a ideia é fazer um trabalho complementar ao da polícia e ao da justiça também. Como é que vai funcionar?
Os casos em que a mulher tem medida protetiva, em que a justiça concedeu essa medida protetiva, esse caso vai ser encaminhado para a Guarda Municipal aqui da cidade e o caso vai ser acompanhado pela equipe da Patrulha Maria da Penha. A equipe que vai manter contato constante com essa mulher para poder garantir que o agressor de fato mantenha o distanciamento obrigatório imposto pela medida protetiva. Então, a patrulha, em comum acordo com a vítima, vai estabelecer como que vai ser esse acompanhamento. Quer que a viatura passe na casa dela, a viatura vai poder circular também pelos lugares que essa mulher frequenta, para poder deixar bem claro para o agressor que aquela é uma mulher acompanhada pela Patrulha Maria da Penha. Não, a mulher não quer a viatura por perto, esse contato pode ser feito por telefone com a equipe da Patrulha Maria da Penha, pode ser feito também pela internet, mas o acompanhamento ele é feito de toda maneira, uma forma de garantir o cumprimento da medida protetiva. Já já a gente conversa mais. Maristela. Até já, então, com outros detalhes para a gente, Camila. O Instituto de Identificação Tavares Buril, no Recife, ganhou um novo espaço para melhorar o atendimento de pessoas com autismo e outras neurodivergências. A iniciativa fez parte das comemorações do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado ontem. O ponto de encontro foi o Instituto de Identificação Tavares Buril, no bairro de Santo Amaro, no Recife. Depois, eles pintaram o ônibus de uma empresa de transporte público do Recife. Imaginação, criatividade, a assinatura como uma forma de expressão. Aos poucos, o ônibus ganhou o colorido da inclusão, do autismo. Marcelo, de 5 anos, escreveu o nome dele. O pai, que também se chama Marcelo, ficou emocionado. Cada dia que passa é uma emoção diferente, é uma emoção nova, é uma conquista nova. E espero que isso venha sempre a crescer e ele venha a cada dia mais estar apto a viver na sociedade normalmente. Obrigado, doutora. Obrigado a todo mundo, né? Obrigado. A organização Afeto, que atende 38 crianças autistas, o coletivo Mulheres do Brasil e a Associação dos Delegados de Pernambuco participaram da ação que busca incluir e respeitar as pessoas que têm um transtorno do espectro autista. É um abraço à sociedade neurodivergente. Nós estamos muito felizes. A parceria do Grupo Mulheres do Brasil, com a Conorte, com a DPE, Polícia Civil, com o Instituto Afeto, trouxe hoje um momento único, lúdico e memorável para essas crianças. Trazer isso para a população, na forma dos ônibus, como as pessoas acessam aí no dia a dia na cidade. Falar sobre a conscientização sobre autismo, né? Falar que essas pessoas, tanto crianças que a gente está aqui hoje, mas adultos com autismo, estão na nossa sociedade e precisam ser incluídas, é muito importante. E a gente trazer essa cor aqui para mostrar a diversidade da população com autismo é muito importante. O artista plástico Rafa Matos coordenou a pintura da garotada. Ele é um defensor de que todos os autistas tenham uma educação especializada e que estejam livres do preconceito. Fiquei emocionado porque, para mim, é um dos maiores propósitos do meu trabalho, é essa oportunidade que eles me dão de ser melhor. Os pais, os responsáveis ficam felizes, a gente fica feliz em fazer e aí a gente vai para a rua e as pessoas podem ver as mensagens de amor que a gente está querendo levar. Como eu me sinto, é o cara mais realizado do mundo, né? Isso aí é incrível. O artista também participou de uma ação do Shopping Camará, em Camaragibe. Ele grafetou o chão do estacionamento para marcar as vagas de famílias que têm filhos autistas. A gente foi lá e pintou, celebrou, pintou lá o coração com vários quebra-cabeça e aí, bem bacana, trazendo essa conscientização. Quando o cara chega ali, ele olha, eu acho até que vai dar um certo, né, vai dar uma vergonha de você chegar num lugar que está super sinalizado, gritando, vibrando, colorido, dizendo, ó, todo autista merece respeito. O Instituto de Identificação Tavares Buril inaugurou uma sala de acolhimento, onde as crianças podem tirar a carteira de identidade, que tem o símbolo do laço do autismo no verso do documento. O delegado Mauro Cabral disse que agora as famílias de autistas vão ter mais conforto para serem atendidas aqui.
No dia a dia, nós já atendemos crianças com transtorno do espectro autista e neurodivergentes. Para a gente é uma grande alegria, Bruno, uma grande conquista, porque você abraça a causa e você, mesmo num espaço pequeno, você consegue ajustar para que você atenda, para que você ofereça uma condição melhor de atendimento, de adaptação. Isso realmente nos deixa feliz. Sabrina trouxe a filha Valentina, de 5 anos, para tirar a carteira de identidade. Dedinhos para a coleta da impressão digital e a assinatura de Valentina. E um beijo para deixar o tio aqui emocionado. Ô, meu amor, obrigado. Que abraço gostoso, hein? E quem tem criança em casa sabe como é. Vigilância o tempo todo. É que os pequenos estão descobrindo o mundo. E, às vezes, a curiosidade pode colocá-los em risco. A gente vai ver aqui algumas fotos de exames que foram feitos em crianças que acabaram engolindo algum objeto e tiveram que passar por procedimentos médicos. Essas são radiografias, tá? E nessa primeira, a gente consegue perceber que uma criança engoliu uma moeda. Nós temos outras imagens também de exames para mostrar para você. Nessa primeira, no lado esquerdo do seu vídeo, dá para perceber que a criança engoliu um prego. Na outra imagem, que está sinalizado aí esse pontinho, é de uma chave. Vamos para outra imagem. Impressionante que a criança engoliu, olha só, minha gente, um lápis. Na ponta tem uma borracha. Essa criança teve que passar por um procedimento cirúrgico. Essas fotos aí foram enviadas pelo Hospital da Restauração no Recife. É para lá que vão muitos desses casos. E Luna Markman fala com a gente agora, porque é desesperador, hein, Luna? Bom dia para você. É impressionante, né, Maristela? Bom dia para você e a todos. Ver essas imagens e imaginar o desconforto dessa criança com esses objetos dentro do corpo, né? Eu tô aqui na frente da emergência pediátrica do Hospital da Restauração para conversar com o pediatra Rafael Amora. Ele estava me contando que o perfil principal das crianças atendidas aqui é o seguinte: entre 1 e 4 anos com moeda. Crianças que engoliram moeda. E aí, às vezes, o responsável viu, ou então a criança, quando já fala, contou que engoliu, ou então tem alguns sinais, né, de que pode ter acontecido esse acidente. Vamos primeiro responder, doutor, quando é que eu levo, em que situação eu levo a minha criança para um posto de saúde, para uma UPA, ligo para o bombeiro? Bom dia. Bom dia, Maristela. Então, sempre que a mãe, o familiar suspeitar, o cuidador suspeitar, ele deve levar a criança para um atendimento médico, seja na unidade de saúde da família, seja na UPA, um serviço que seja mais próximo, para que, de acordo com a constatação desse evento e com qual é a natureza daquele material, a gente possa tomar o encaminhamento necessário e mais prudente. Se o responsável não viu, né, ou a criança não contou, qual é um sinal que pode mostrar que ela engoliu alguma coisa? Então, nas crianças menores, geralmente, ou é uma criança que vai começar a ficar engasgada, com dificuldade para respirar, dependendo de onde o objeto foi parar, uma salivação excessiva também, ou alteração de coloração da boca, né? A criança fica roxa. Doutor, eu vou pedir para o senhor ficar aqui com a gente no ENE1, porque, Maristela, a gente vai explicar quais são os objetos mais perigosos que as crianças devem se afastar, qual é esse procedimento para a retirada dos objetos e falar também de outros acidentes, como anel preso no dedo, como é que faz, qual é a orientação. Então, fica aí, se tiver dúvida, manda para a gente também. Informações importantes demais para todas as famílias que estão acompanhando o NE1 agora. Daqui a pouco você volta então com outras informações para a gente. Obrigada por enquanto, Luna. E uma obra da Compesa vai deixar moradores de 4 cidades da região metropolitana sem água a partir de amanhã. O serviço ocorre no sistema Botafogo e afeta regiões atendidas pela estação de tratamento de água, pelas estações elevatórias e reservatórios desse conjunto. Esse assunto está no G1 Pernambuco, que você acessa apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela. A Compesa disse que as áreas que deveriam receber água amanhã e vão ser afetadas devem ser abastecidas no sábado e tem um calendário para atender o restante da população. Na reportagem do G1 você encontra os municípios e os bairros
que vão ter impacto da obra. E você vai ver a seguir, mais da metade das cooperativas de resíduos sólidos no país tem mulheres na direção. Além de conquistar a independência financeira, elas também movimentam a economia e ajudam a preservar o meio ambiente. Outro assunto do NE1 é o reembolso de consultas médicas, hospitalares e exames. Você vai ver em que casos o plano de saúde deve pagar o valor total ou parcial dessas despesas. O NE1 volta em instantes, agora 12:03. NE1 de volta, e dados do Atlas Brasileiro da Reciclagem mostram que existem mais de 40 mil mulheres trabalhando em cooperativas de resíduos sólidos no Brasil. E 61% delas atuam em cargos de gestão e direção. A reciclagem é um processo necessário para a economia das cidades, que gera renda e também ajuda o meio ambiente. Natália Dielu e Rodrigo Lobo foram conhecer duas cooperativas lideradas por mulheres na região metropolitana. Um trabalho importante de fortalecimento da autonomia feminina. 11 mulheres, 11 histórias diferentes e um mesmo objetivo: ser independente financeiramente e conquistar uma vida melhor. E é por meio da reciclagem que as catadoras da cooperativa Ecovida Palha de Arroz estão nesta caminhada. O trabalho é braçal. A cooperativa existe há 15 anos no bairro do Arruda e é formada exclusivamente por mulheres. Aqui, elas recebem os materiais da coleta seletiva da prefeitura e também de doações. Separam todos os resíduos sólidos por categoria em bolsas gigantes e preparam para a venda. Daniela trabalha aqui há 10 anos. Ela tem 4 filhos. Antes, era dona de casa, mas depois de fazer um curso sobre recicláveis, encontrou uma forma de aumentar a renda da família. Aqui é uma cooperativa, mas nós todas, 11 mulheres, somos donas do nosso próprio negócio. O dinheiro é dividido para todas, para as 11. Ninguém ganha mais, ninguém ganha menos. É tudo igual. O que é que podia melhorar no trabalho de vocês? A separação. Que as pessoas, né? As pessoas que... dona do lar, né? Mandasse os materiais já separadinho pra gente. Seria um grande benefício. Mariana é filha de Daniela. Ela tem 18 anos e desde pequena vê a mãe trabalhando aqui. Há 2 meses, passou a fazer parte da cooperativa também. Eu me inspiro na minha mãe. Sinceramente, eu vejo ela... Para mim, ela é uma mulher muito guerreira mesmo, porque eu tinha 8 anos quando ela começou a trabalhar aqui. As mulheres são maioria nas cooperativas de resíduos sólidos no Brasil. Dos mais de 75 mil catadores registrados, elas representam 56%. É o que diz o Atlas Brasileiro da Reciclagem, da Associação Nacional de Catadores e Catadoras. A pesquisa ainda revela que mais de 60% dessas mulheres estão em cargos de liderança dentro das cooperativas. Aldilene é a presidente da cooperativa Palha de Arroz. Entrei como cooperada, hoje em dia estou como presidente, estou botando a cooperativa para frente, né? E eu acho uma honra de tirar o material reciclável da rua, que muita gente chama de lixo, eu chamo de matéria-prima, que me ajuda na verba da minha casa e na verba das meninas que trabalham aqui comigo. O que elas faturam mensalmente poderia ser mais, se tivessem um veículo próprio, como um caminhão. O que impede a gente levar diretamente para a fábrica é que a gente não tem transporte, a gente não tem um caminhão, então isso atrapalha muito. Da gente tirar um dinheiro bom, a gente reduz muito, porque atravessador não valoriza o trabalho de um catador. Para aumentar a renda, elas também passaram a reciclar o material usado nas embalagens de amaciantes e outros produtos de limpeza. Primeiro, elas cortam em pedaços e depois processam numa máquina. Os flocos desse material são derretidos em outra máquina e ganham forma de utensílios domésticos e objetos de decoração, como fruteiras, cestinhas. Acrescentou muito a renda da gente, porque nós vendemos um fardo de leitoso a R$ 2,50. Nós vendemos só um cestozinho a R$ 35.
A cooperativa mudou a vida de Joana. Ela está há 5 anos trabalhando com reciclagem e acredita que o olhar para as catadoras ainda vem carregado de muito preconceito. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer as coisas. Os outros chamam a gente de lixo e não sabem que a gente trabalha de reciclagem. É isso que eu fico muito nervosa. No bairro da Imbiribeira, a cooperativa Pro Recife já existe há 20 anos. São enviados para reciclagem cerca de 55 toneladas de resíduos sólidos todos os meses. A maioria aqui também é de mulheres. Roberta, que começou a catar recicláveis ainda na infância, é a líder da cooperativa. Ela está sempre de braços abertos para ajudar outras mulheres. O que eu trago para a cooperativa, eu vou para a reunião para aprender mais, ensinar mais aos cooperados que tem aqui na cooperativa. A gente vai buscar melhorar a renda, eu vou conhecer parceiros para buscar mais material reciclado para a cooperativa, para aumentar a renda dos meus cooperados. Vitória é filha de Roberta e está trabalhando na cooperativa há 5 anos. Ela se inspira nas mulheres que estão aqui e em todas as outras que encaram essa atividade que transforma vidas e ajuda o meio ambiente. Eu tenho muito orgulho delas. Elas representam muito exemplo de força, de responsabilidade, de chegar até o topo, né? Porque ver uma mulher liderando uma cooperativa, até como liderança de materiais recicláveis aqui em Recife, é um orgulho delas como representante, como tipo, eu vou chegar ali também, porque elas chegaram. É um orgulho, sim. A gente volta agora a falar sobre a Patrulha Maria da Penha de Olinda, um serviço para reforçar a proteção e o atendimento a mulheres vítimas de violência no município. Camila Torres está acompanhando o lançamento dessa iniciativa hoje. Como essa patrulha vai funcionar, hein, Camila? O que tem de novo para a proteção dessas mulheres? Uma equipe dedicada para isso, tá, Maristela? Estou falando ao vivo da Prefeitura de Olinda. Foi aqui que pela manhã foi feito o lançamento da Patrulha Maria da Penha aqui de Olinda. Temos imagens aí para mostrar para vocês, o auditório que contou com a presença da prefeita de Olinda, Mirela Almeida, e também representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, outros representantes da Prefeitura, Ministério Público, Câmara daqui de Olinda. E realmente um trabalho grande para poder dizer que é preciso dar um basta à violência contra a mulher, mas enquanto esse basta não chega, é preciso deixar claro que as mulheres têm a quem recorrer e elas vão ficar protegidas. Eu vou conversar agora com Inês Tenório, ela que é coordenadora de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher em Olinda, e ela vai explicar para a gente direitinho como é que na prática, Inês, vai funcionar o serviço dessa equipe dedicada à proteção da mulher vítima de violência. Uma equipe formada por guardas municipais, né? E é um trabalho só dedicado a isso. Como na prática? Boa tarde. Boa tarde. Dizer que foi um importante passo esse da gestão de criação, de implementação da Patrulha Maria da Penha municipal, já que temos também a Patrulha Maria da Penha estadual, e essa patrulha vai atuar em conjunto, né, nessa fiscalização das medidas protetivas que são para as mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E aí a patrulha ela faz a visita, faz o contato telefônico com essa mulher. Ela pergunta se a mulher deseja a visita em loco. Se a mulher não desejar a visita em loco, né, por alguma questão, mas aí esse acompanhamento pode ser remoto. E também é feita uma entrevista com essa mulher, né, desde o primeiro contato, para saber os lugares de frequência dessa mulher. Então, a casa da mãe, onde ela frequenta, o restaurante onde frequenta, o endereço do trabalho. E a patrulha também vai estar passando, vistoriando o entorno desses locais. Tem um carro dedicado para esse serviço, disponível 24 horas por dia para fazer esse trabalho, junto com a equipe formada por 16 guardas municipais, e não à toa que a maioria é de mulheres. Vamos ouvir a comandante desse grupo.
A ideia justamente de ter mais mulheres que homens é justamente para que a gente possa continuar protagonizando esses espaços, né? Afinal de contas, o lugar de mulher é onde ela quiser. Então, a gente vai fazer esse treinamento com essas mulheres, que a gente já tem essa questão dessa sensibilidade mesmo, porque a gente que é mulher, é mãe, né? A gente se divide em múltiplos papéis para poder dar conta de tudo. E aí a gente vem nessa questão do Maria da Penha para fazer esse combate à violência contra a mulher. Então, protagonizar essas mulheres na Patrulha Maria da Penha é realmente o objetivo nosso, por isso que o maior quantitativo de mulheres. Mas aí também é necessário que os homens eles venham também para esse debate, é necessário que esses homens eles também participem disso, né, dessa construção, porque é uma construção da sociedade como um todo. Afinal de contas, os homens também são pais, também são filhos, também são irmãos, então é preciso que a gente faça esse debate como um todo. Por isso que também temos os nossos colegas aqui, homens, dentro da Patrulha Maria da Penha. É importante que o agressor saiba que essa mulher não está só, que ela tem toda uma rede de apoio para dar esse suporte que ela precisa nesse momento de superação. A mulher, além de ser vitimada pela violência de todas as suas formas, ela precisa contar com apoio, ela entender que não está só. E os órgãos municipais têm um papel muito importante sobre isso, que é quem está na ponta e quem dá todo esse apoio. É uma alternativa também de combate a essa violência, fiscalizando os casos que são acompanhados pelo judiciário, vão ser encaminhados para que essa patrulha faça uma visita na rua, passe mais costumeiramente nas casas, saiba dessa mulher, se o agressor está comparecendo, se ele está fazendo algum tipo de descumprimento da lei, e isso vai para serem acionados os órgãos competentes. Veja só, um trabalho integrado das polícias com a Justiça e também a Prefeitura, Inês. E como é que vocês vão saber exatamente qual mulher vai ser acompanhada pela Patrulha Maria da Penha aqui de Olinda? É a vara especializada de atendimento à mulher vítima de violência, quem vai estar nos encaminhando as mulheres que serão acompanhadas pela Patrulha Municipal. Obrigada pelas informações. Um serviço bastante necessário. Só para se ter uma ideia, de acordo com a Secretaria de Defesa Social do Estado, 523 casos de violência doméstica contra a mulher foram registrados só neste ano, em janeiro e fevereiro, aqui em Olinda. É uma média de quase 9 mulheres vítimas de violência doméstica aqui na cidade. E aproveita, pega o teu telefone para fazer uma foto da tela que vem a seguir com os números de telefone que podem ser úteis nessas situações. A gente tem o telefone da Central de Atendimento à Mulher, que é o 180, da Ouvidoria da Secretaria da Mulher, que é o 0800 281 8187, e também o da Polícia Militar, que é o 190. Durante esse mês de abril, a equipe aqui de Olinda passa por treinamento e o serviço já começa a funcionar de fato no mês que vem, Maristela. Diante dos casos, é preciso mesmo ampliar e fortalecer essa rede de proteção às mulheres vítimas, Camila. O NE1 traz hoje os cuidados com as crianças em casa. É comum chegar ao Hospital da Restauração, na área central do Recife, crianças que engoliram ou colocaram algum objeto em alguma parte do corpo e tiveram que passar por procedimentos cirúrgicos. Luna Markman segue com a gente neste assunto. Ela está lá no Hospital da Restauração. A família percebeu que a criança engoliu algum objeto, a parte de um brinquedo. O que é necessário fazer de imediato, Luna? Bem, o doutor Rafael Amora, que é médico pediatra, ele já orientou. Percebeu, ou a criança falou, então começou a salivar, está meio sufocada, difícil de respirar, procura a unidade de saúde mais próxima de casa. Um posto, uma UPA, ou então liga para um bombeiro que ela vai receber orientação. Porque, doutor, é normal, um caminho normal é expelir esse objeto, né? Mas tem alguns objetos que são um pouco mais perigosos para a saúde dessa criança. Explica para a gente. Então, a gente preocupa muito com materiais que de natureza, de contorno, que seja pérfuro-cortante, e com os materiais que liberam substâncias químicas, como, por exemplo, pilhas e baterias.
Quando é um objeto mais inerte, menos ofensivo para o organismo, a gente é um pouco mais conservador. Mas nessas crianças que são trazidas para o hospital por conta desse tipo de objeto, pontiagudo e pilha e bateria, aquelas redondinhas, né, que se utilizava mais antigamente, a gente termina tendo mais urgência, mais pressa para a resolução. Né? Então, só para entender, que tipo de objeto, por exemplo, é comum engolir e a criança vai expelir? Em geral, as moedas e os objetos que não são pérfuro-cortantes. E um pérfuro cortante seria um parafuso, por exemplo? Um parafuso, prego, alfinete, essas tarraxas, né? Qualquer material que tenha uma ponta, ele pode levar a risco de perfuração. Aí pilha e bateria, que pode expelir elementos químicos, né? Qual é a preocupação? O que isso não pode fazer? Então, porque pilha ou bateria tem que levar imediatamente e, se possível, o serviço mais próximo do domicílio trazer para o hospital da restauração de forma pronta, sem nenhum retardo, para que a gente possa submeter essa criança já de imediato a um procedimento de retirada, que via de regra por via endoscópica, e a gente possa dar um menor risco para essa criança de lesões mais graves. Porque, só para o pessoal de casa entender, foi no posto de saúde, foi na UPA, foi no bombeiro, se for um desses objetos com maior risco, essa criança vai ser trazida aqui para a restauração, porque é aqui que vai fazer o exame de imagem, a endoscopia, para saber onde é que está e aí sim poder retirar. É essa a lógica? Não traz a criança direto para o HR, né? Isso, não. A orientação é que realmente procure um serviço mais próximo de casa para constatar qual é a natureza do material, aí aonde ele está se situando. E aí, a depender, o médico nessas unidades vai fazer a triagem e mandar os casos selecionados para a gente. Porque na endoscopia, diferentemente do adulto que toma um remedinho, na criança precisa até fazer como é que se diz? A anestesia geral, doutor? Sim, é isso. As famílias chegam até bem apreensivas para fazer a endoscopia e alguns dos pacientes terminam que não fazem por contraindicação mesmo do método do exame, porque para o adulto, quem se submete a uma endoscopia faz com uma medicação para deixar só um pouco sonolento para facilitar a entrada do endoscópio, do material. Para a criança é anestesia geral, então é um procedimento que traz risco para o organismo da criança. E a gente tem sempre que pesar esse risco e benefício e a segurança do paciente. E só nesse finalzinho, eu estou vendo um anel aqui, por exemplo, se a criança ficou com um anel preso, que acontece também, qual a orientação mais imediata? Então, as orientações que até são dadas, tem no site do Corpo de Bombeiros, que é dada pelos bombeiros, que se o dedo da criança ou do adolescente, ou até do adulto mesmo, que a gente não está conseguindo puxar de forma natural, que a gente faça movimentos de rosquear. Que mesmo assim ele não conseguiu retirar, que você utilize alguma substância que vai facilitar o deslize, como um sabão líquido, né, detergente ou até óleo de cozinha, que vai facilitar com esses movimentos. Começou a mudar de cor, que significa algum sofrimento daquela extremidade com risco de lesão, hospital imediatamente. Perfeito. Muito obrigada pelas orientações, Maristela. Um alerta aí para todo mundo que tem criança em casa. A gente volta agora a falar sobre a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que começou hoje no Recife. Nesta primeira etapa, devem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos e trabalhadores da saúde. Lilian Oliveira tem outros detalhes para a gente. Lilian, com você. Pois é, Maristela, essas pessoas fazem parte dos grupos prioritários que vão ser vacinados nesse primeiro momento, né? Eu estou aqui com Luciana Albuquerque, que é secretária de Saúde do Recife. Luciana, boa tarde, obrigada por ter vindo conversar com a gente. Então, essas pessoas, elas podem procurar o posto de saúde mais próximo, né? O que tem que levar para poder se vacinar contra a gripe? Boa tarde a todos que nos assistem. É isso, o Recife sai na frente nessa campanha, a gente antecipa por saber da importância dessa vacina. É uma vacina que todo ano é atualizada, então mesmo quem já tomou essa vacina na campanha passada precisa vir tomar. Como a gente não recebe todas as doses de uma vez, a gente elege um público prioritário e para começar, a gente começa com crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos e profissionais de saúde. Seja pela maior exposição, no caso dos profissionais de saúde, eles estão muito expostos, seja porque se pegar a doença pode agravar
pode precisar ser internado e até ir a óbito. Então, a gente cuida primeiro desse público, com a quantidade de vacinas que a gente recebeu. São 170 salas de vacina no Recife, preparadas para receber, entre elas 58 SF+, que são aquelas unidades que ficam abertas das 7 às 19 horas, sem intervalo para o almoço, e nos 3 shoppings, Rio Mar, Recife e Boa Vista. E aí você falou que a vacina é atualizada anualmente, né? Ela é atualizada contra novas cepas, é isso? É isso, ela é atualizada contra novas cepas do vírus, por isso a importância de mesmo quem se vacinou na campanha passada, se vacinar nessa campanha. Leva um documento de identidade, leva o cartão de vacina, aproveita para atualizar também o cartão vacinal e chega em qualquer uma das nossas 170 salas de vacina. E é muito importante, né, se vacinar, porque a gripe é uma doença comum já, mas ela pode trazer complicações. Pode trazer complicações principalmente para os grupos prioritários. E esses 4 que a gente inicia são aqueles que a gente considera mais vulneráveis, que a gente quer ver todo mundo aí prevenido da influenza. Quais os documentos que devem ser apresentados na hora da vacinação? Leva um documento de identidade, pode levar também o cartão SUS, mas não é obrigatório. Leva o cartão de vacinação, porque toma a vacina da influenza e atualiza o cartão para quem está com o cartão desatualizado. E aí só em relação ao horário de funcionamento, né, dessas 170 salas, qual horário, os dias? 57 delas funcionam das 7 às 19, sem intervalo para o almoço, que são as USF+. As outras funcionam todas de segunda a sexta e as outras funcionam das 8 às 17, com intervalo de 1 hora para o almoço. Os shoppings funcionam no horário normal do shopping. Luciana Albuquerque, secretária de Saúde do Recife, muito obrigada pelas informações. É isso, gente. Lembrando, a campanha começou hoje. Pessoas que fazem parte dos grupos prioritários podem procurar o posto de saúde mais próximo para receberem aí essa dose do imunizante. Maristela. Prevenção necessária, hein, Lília? E em Paulista, moradores reclamam das condições de atendimento no CAPS Tereza Noronha. Eles dizem que falta medicação e que o local não tem funcionado 24 horas, todos os dias da semana, como deveria. Fabiano cuida do irmão, Cristiano, de 46 anos, que tem esquizofrenia. Ele toma 4 medicações por dia para controlar as crises. Sem assistência adequada, Cristiano conta que o irmão já foi agredido várias vezes na rua por pessoas que não compreendiam o comportamento e a piora nos sintomas dele. Ele está com 3 costelas quebradas, bateram muito na cabeça dele, então, infelizmente, não existe respeito para hoje para um deficiente mental, né? Para um paciente psiquiátrico. Cristiano é paciente do CAPS Tereza Noronha. Fabiano explicou que conseguir medicação aqui é muito difícil. Ele passa, às vezes, 2, 3 meses no Ulisses. Então, eles trocam várias medicações lá para ver qual é que se adequada hoje no corpo dele, que meu irmão é doente há 28 anos, né? Então, são muitas medicações. E quando chega aqui no CAPS, eles trocam, porque não tem. Eles botam o que tem na rede, entendeu? Mas para o meu irmão não faz efeito. Quando dá 10, 15 dias, ele já está totalmente bagunçado. A mãe de Cristiano, de 73 anos, está com Alzheimer e um aneurisma cerebral. Quando precisa socorrer a mãe ou fazer algo na rua, muitas vezes Fabiano precisa fechar as portas de casa com cadeados para impedir que Cristiano saia em crise pelo bairro. Uma forma de tentar protegê-lo. O CAPS foi criado justamente para ressocializar o paciente, né? Para fazer com que ele consiga ter um convívio legal junto com a família. Mas como é que a gente vai dar esse suporte à família se a gente não tem um suporte dos órgãos que poderiam nos ajudar, né? O município. Tranco ele em casa, infelizmente, que eu tenho que trancar, porque eu prefiro ver meu irmão sadio e vivo do que aí no meio da rua apanhando e terminando até acontecer algo pior com ele. O CAPS Tereza Noronha, no Janga, é de nível 3, ou seja, deve funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados. Os pacientes que utilizam o centro dizem que há várias falhas neste atendimento, como na dificuldade de marcar consultas, na maneira como as pessoas são tratadas aqui e também nos problemas para conseguir medicação. Está faltando medicamento, está faltando copo descartável, está faltando água às vezes, está faltando lanche, almoço. Me sinto constrangido em falar isso porque lá foi o único lugar que me acolheu, mas também temos problemas que
precisam ser resolvidos. A mãe de Tiago também é paciente do CAPS. A gente tinha um cronograma de entrega de medicamentos que não existe mais, que toda vez, quando a gente vai pegar, faltar 1, 2, 3 medicamentos, ou até como já aconteceu comigo, ficou faltando 5, a gente só pegou 1. Então, isso vem acarretando a piora dos pacientes, né? Rebeca tem autismo nível 1 e transtorno bipolar. Ela conta que, apesar de ter sido acolhida por alguns profissionais, não consegue toda a medicação que precisa para o tratamento. Sem dinheiro para comprar os remédios, ela corta os comprimidos ao meio e toma uma dose abaixo do que foi receitado pelos médicos. Eu mesmo tenho uma medicação que eles não dão faz 3 meses, sabe? Porque eles disseram que não compete a eles dar essa medicação, eu teria que comprar. Mas se eu já estou aqui, como é que eu vou comprar? No final do ano passado, o Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco fez uma vistoria na unidade. De acordo com a presidente do sindicato, foram encontrados problemas no sistema elétrico, nos leitos para acomodar os pacientes internados e na estrutura do CAPS de maneira geral. Uma casa antiga que foi adaptada para ser o CAPS, mas que a própria rede elétrica não suporta os equipamentos. Então, tem sala que tem ar-condicionado, não consegue ligar o ar-condicionado, porque quando liga, cai a energia. A estrutura é muito precária mesmo, um mofo, infiltração. Lá é um CAPS 3, então funciona com internamento de alguns pacientes. Os leitos dos pacientes totalmente incompatíveis com o serviço. A própria farmácia funciona numa sala improvisada, então não tem estrutura necessária para a guarda adequada dos medicamentos, a própria questão da pia para a higienização das mãos dos profissionais. Então, de fato, um arrumadinho que fizeram naquela casa que não contempla as normas necessárias para um bom atendimento à população. A Secretaria de Saúde de Paulista disse que os medicamentos que estavam em falta no Centro de Atenção Psicossocial Tereza Noronha foram comprados e distribuídos hoje. A secretaria disse ainda que o CAPS está realizando os atendimentos de forma regular, sem interrupções, e todos os pacientes estão sendo atendidos. Ainda de acordo com a secretaria, a unidade de saúde passa por um processo de reestruturação na parte elétrica, para garantir mais segurança e funcionalidade. Em relação à alimentação fornecida aos pacientes, a Secretaria de Saúde informa que o fornecimento será regularizado em breve, após a conclusão de uma licitação. A correria da rotina faz com que muita gente saia de casa logo cedo e só volte tarde da noite. Acaba emendando um compromisso no outro. Por isso, leva tudo que vai precisar ao longo do dia numa bolsa, numa mochila, e o resultado é o excesso de peso. As consequências no corpo chegam mais cedo ou mais tarde. Natália Dielu vai conversar com a gente sobre esse assunto. Será que dá para dar ali uma revisada na bolsa, diminuir os itens e reduzir também esse peso para cuidar da saúde, Natália? Oi, Maristela. Esse é um exercício importante, viu? É necessário que a pessoa que usa uma bolsa grande, uma mochila, né, no dia a dia, que carrega ali a vida nas costas porque vai trabalhar, porque tem outros compromissos, dê uma olhadinha ali, né, no que realmente é necessário, no que realmente está sendo utilizado todos os dias. Às vezes tem uma coisa ou outra que fica ali esquecida e você nem precisa, né, no dia a dia, só está fazendo peso nas suas costas e isso a longo prazo pode causar problemas de saúde, como a escoliose, por exemplo, né? Então, é muito importante fazer esse exercício, pensar em alternativas para tentar dividir esse peso, de repente, a marmita de todos os dias, né? Que as pessoas levam, colocar numa outra bolsa e aí tentar tirar esse peso da mochila nas costas, enfim. As pessoas usam várias estratégias. A gente preparou uma reportagem, estivemos nas ruas aqui do centro do Recife para conversar com as pessoas, para entender o que é que elas fazem no dia a dia sobre esse peso que elas carregam, né, com essas bolsas. Vamos acompanhar. Carla mora em Barra de Jangada, em Jaboatão, e trabalha no centro do Recife. Todo dia,
ela tem que levar a vida dentro da mochila. Livro, eu levo minha farda, comida, maquiagem, roupa, casaco, tudo, necessaire com tudo que eu preciso, remédio. Eu passo o dia todo fora porque eu saio de casa em torno de 6h30 e só volto em torno das 11h. Então, depois do trabalho, eu vou para a faculdade. Seu Elias também convive com o peso da bolsa que precisa transportar para o trabalho diariamente. Ele é manobrista e dá plantão de madrugada. Comida, remédios, roupas, tudo fica dentro desta mochila que pesa em média 6 quilos. Muito pesada. O que o senhor carrega nela? Eu carrego minha janta, minha garrafa térmica de café, leite e meus lanches de madrugada que eu trabalho. E roupa também? Roupa também, para trocar lá. E dói as costas? Com certeza. É. O que o senhor faz para amenizar a dor nas costas? Tiro a bolsa das costas e carrego na mão, porque senão no outro dia eu não aguento minhas costas de tanta dor. Estação Central do Recife. Por aqui passam milhares de pessoas todos os dias, cada um com sua bolsa. Algumas são visivelmente pesadas. A maioria circula com mochilas. Outros trabalhadores preferem dividir o peso. É o caso de Stephanie, que mora no Ibura. Garrafa, a bolsa do almoço e a bolsa que já vem coisa. Às vezes eu trago tênis, às vezes eu trago sandália, eu trago um monte de coisa dentro da bolsa. Aí vai tudo aqui dentro, perfume, carteira, o telefone fica aqui dentro também, maquiagem, tudo vai aqui dentro. E pesa um pouquinho nas costas? Pesa bastante. É por isso que eu prefiro não colocar nem a bolsa da marmita nem a garrafa d'água dentro da bolsa. Yasmin mora em Jaboatão, né? Sai de casa de que horas, Yasmin? Eu saio de 5h40. Fica até que horas? Até as 6. E aí, o que é que traz na bolsa? Traz muita coisa na bolsa para passar o dia todo na rua? Muita coisa. Aqui já tem minha marmita que eu comi de manhã. O meu nome aqui, casaco. Aí eu levo uma apostila do meu curso de tarde que eu faço. Apostila bem pesada, né? Muito pesada. Apostila, caderno, meu almoço já tá aqui, meu estojo, necessaire, coisa de cabelo, tem ainda um biscoito aqui de ontem. Seu Vanberto também carrega uma bolsa grande, sempre assim, virada para frente, por medida de segurança. A estratégia para que ela fique menos pesada foi usar o armário do trabalho para deixar outros objetos. Eu tenho suportezinho de escova de dente, essas coisas, e botava na bolsa, cremezinho de cabelo, uma escovinha de cabelo, aí vi que estava pesando muito, aí eu disse, não, agora eu vou deixar no armário para diminuir o peso. A coluna agradece. Isso, a coluna agradece, com certeza. Estratégia aí de seu Vanberto, né, para tentar diminuir esse peso no dia a dia. A gente está aqui na Praça do Diário, onde tem, né, essa venda de mochilas. Muita gente vem comprar bolsa por aqui. A gente está com Moniale Marinho, que é fisioterapeuta e osteopata. Moniale, a gente estava mostrando o pessoal o que o pessoal faz no dia a dia para tentar dividir esse peso. Tem gente que, se tiver um armário, né, no meu trabalho, deixo ali no armário. Tem gente que tenta dividir o peso ali da marmita, colocar numa outra bolsinha. Quais são as recomendações, né, sobre o peso dessa bolsa, sobre as estratégias do dia a dia que essas pessoas podem adotar pelo bem da coluna, das costas? Os estudos científicos, Natália, já preconizam um peso entre 4% do peso do indivíduo, não pode exceder 10% desse peso do indivíduo. Então, essa estratégia da distribuição do peso pelo corpo é ótima. Tem sempre que fazer o uso, o importante é fazer o uso de mochilas. Então, o uso de mochilas que vai usar nos 2 pontos dos ombros, ela equilibra bem no tronco e não causa essa sobrecarga. Vamos aproveitar que a gente está aqui para a gente mostrar alguns exemplos. Tem essa mochila aqui que a gente separou, que é uma mochila que tem a alça acolchoada, né? Isso é recomendado? Então, a alça acolchoada vai ajudar bastante nessa distribuição de peso e não vai haver pressão, porque é uma alça fina,
vai ter pressão e vai machucar esse indivíduo. Aí é importante deixar bem ajustada. Então, ajustar para não ter assimetria, diferença entre peso de um ombro para outro, porque aí vai cair no mesmo erro da assimetria de pesos. Hoje, andando, né, pelas ruas, a gente viu também, Moniale, muitas mulheres com bolsas assim, até maiores, mas carregando esse peso todo aqui, né, de lado, num ombro só. Isso é seguro? Não, não tanto. Então, quando usar a bolsa de ombro, tem que estar revezando entre os ombros. Então, o que acontece muito, Natália, são mulheres, às vezes, com a mama grande, que usam um sutiã apertado, então já tem aquele aprisionamento e compressão no ombro, e adiciona uma bolsa a esse ombro. Então, ali vai haver um grande risco de lesão, porque muitas vezes está associado ao sedentarismo também. Agora, quando a gente fala de crianças, né, a gente sabe que essas crianças ainda estão em formação, né, a estrutura óssea delas. Então, tem algumas situações, deixa eu botar aqui, que as crianças usam esse tipo de mochila ou usam as mochilas de rodinha, né, na verdade, as bolsas de rodinha, como essas que estão no chão. Qual é a recomendação? Tem uma idade para poder começar a usar a mochila ou é só ficar atento mesmo à questão do peso? Isso, o ideal é que seja usado as mochilas de rodinha, porque aí minimiza muito essa sobrecarga no corpo desses pequenos que estão em formação. Muitas vezes, por conta da inatividade com jogos, telas, então não tem um desenvolvimento adequado desse corpo para ainda sobrecarregar com peso. Então, o ideal é carrinho. E não usando, pode ser utilizada a mesma estratégia que o adulto. Uma mochila colocada nos dois ombros, com ajuste simétrico dos dois ombros, para ter um equilíbrio na dorsal, alças largas e acolchoadas. E 10%, até 10% do... Não ultrapassar os 10% do peso dessa criança. Muito obrigada, viu, Moniale, por essas orientações tão importantes. Então, vamos colocar em prática essas dicas. Maristela. Isso reduz o peso e aumenta aí a qualidade de vida, né, Natália? E morreu ontem à noite, em Salvador, na Bahia, a jornalista Wanda Chase. Ela era repórter e apresentadora e tinha 74 anos. De acordo com parentes, Wanda Chase não resistiu a uma cirurgia no coração para tratar um aneurisma da aorta. Ela estava internada no Hospital Teresa de Lisieux. A família disse também que há um mês a jornalista tinha anunciado que estava com problemas de saúde depois de uma virose que levou a uma infecção intestinal. Wanda era amazonense e trabalhou por 27 anos na TV Bahia, onde se consolidou comunicadora e ativista do movimento negro. Ela ainda passou pela Rede Manchete e TV Cabo Branco, em João Pessoa, e também foi apresentadora aqui na Globo Pernambuco. Wanda tinha mais de 30 anos de carreira e ganhou 45 prêmios de comunicação. O enterro do corpo de Wanda Chase deve acontecer no sábado, no cemitério Campo Santo, em Salvador. E nos destaques do Jornal Hoje, você vai ver que uma mulher se fingiu de morta para escapar de um feminicídio em Blumenau, Santa Catarina. Boa tarde, Trali. Olá, boa tarde. Agradeço sempre aqui a nossa parceria. Vamos falar logo mais do sufoco que a população enfrenta por causa da violência do dia a dia. Uma dupla de ladrões invadiu um ônibus no Rio de Janeiro. Um deles rendeu o motorista, enquanto o outro saiu fazendo a limpa nos passageiros. No desespero, algumas pessoas se jogaram do ônibus em movimento. Teve passageiro que foi socorrido com ferimentos graves. Outro desafio de toda a sociedade é enfrentar a violência contra a mulher. É um caso mais terrível que o outro. Para salvar a própria vida, uma mulher se fingiu de morta em Blumenau depois de apanhar e ser estrangulada. O agressor abandonou a vítima dentro do carro dela e ela conseguiu fugir. A polícia prendeu o acusado. Espero você no Jornal Hoje. Um abraço e até já. Muito obrigado. Há pouco nós falamos sobre uma obra da Compesa que vai deixar moradores de 4 cidades da região metropolitana sem água a partir de amanhã. E agora a gente coloca o QR Code da reportagem do G1 para você conferir as localidades que vão ser afetadas. É só apontar a câmera do seu celular para o código e seguir para a reportagem.
O assunto agora é a final emocionante do Pernambucano. O Sport foi campeão. Thiago Medeiros chega aqui para contar tudo pra gente. Oi, Thiago. Oi, Mari, tudo na paz. Foi no aperreio, foi no desespero, mas foi. O rubro-negro ontem sofreu um pouquinho, mas foi dormir feliz, comemorando o 45º título estadual do Sport, que sai na frente do Retrô com esse gol do zagueiro Chico. O Sport já tinha vantagem de jogar pelo empate na ilha, mas tomou a virada do Retrô, que empatou no primeiro tempo ainda com o Mascote, o centroavante Franklin Mascote, bom jogador, e o Fernandinho, que foi o cara dos 2 jogos da decisão, marcou esse golaço de falta que levou a decisão para os pênaltis. E aí brilhou a estrela do goleiro Kaique França, que pegou a cobrança decisiva e deu ao Sport o 45º título estadual. Daqui a pouco aqui no Globo Esporte a gente traz os detalhes. Eu acompanhei o jogo no meio do povo, chegando lá na Ilha do Retiro, o acesso até o estádio, a festa dos jogadores no gramado. Lene Lobato e Kaique França estarão com a gente aqui no estúdio e também a taça do Sport, que com esta conquista se sagrou tricampeão pernambucano. São 3 títulos seguidos. O Sport, como eu disse, 45 vezes campeão estadual, e claro que o Globo Esporte hoje, aos rivais, já vou logo avisando, vai ser Globo Esporte mesmo. A gente vai estar destacando essa conquista, Mário. Parabéns para o Esporte. Daqui a pouco, então, todos os detalhes dessa festa no Globo Esporte. Cheiro. Até já. E começam a valer em julho as novas regras para o trabalho em feriados, para quem é do setor de comércio e serviços. A principal mudança é a exigência de negociação coletiva entre empregadores e sindicatos para autorizar o trabalho nesses dias. Quem vai ajudar a gente a entender esse assunto é Natália Dielu. Ela explica como funciona o trabalho em feriados hoje e quais são os profissionais atingidos por essa mudança, hein, Natália? Maristela, profissionais de vários setores, como supermercados, o comércio, né, varejista. A gente está aqui na Praça do Diário, no centro, no coração do centro do Recife, onde em muitas situações, né, o comércio abre nos fins de semana, em alguns feriados, e aí postos de combustíveis também, hotéis e pousadas. Todos esses setores são afetados com essa mudança que passa a valer no dia 1º de julho deste ano. Quem vai explicar melhor para a gente é o Diogo Tassel, que é auditor fiscal do trabalho. Doutor, primeiro me explique como é que funciona hoje, né? E o que é que muda com essa portaria? Boa tarde para o senhor. É isso, boa tarde. Essa portaria 3665, que entrará em vigor a partir de 1º de julho, ela vem trazer uma revogação de alguns itens que tinham sido autorizados a trabalhar permanentemente, quer dizer, permitir que os trabalhadores trabalhem em domingos e feriados permanentemente sem a necessária autorização em convenção coletiva de trabalho, ou seja, com a participação dos sindicatos. Então essa portaria vem revogar esses itens, que são basicamente itens que estão ligados a atividades de comércio em geral, de supermercados, como você falou, outras atividades do comércio. A gente precisava fazer uma incursãozinha rápida sobre o trabalho em domingos e feriados. Desde os primórdios da legislação trabalhista brasileira, sempre houve uma excepcionalidade no trabalho nesses dias. E ao longo dos anos, a sociedade foi mudando seu comportamento e a legislação foi acompanhando, seja a legislação específica, seja normas infralegais. E aí foram acrescendo a essas normas infralegais a autorização para funcionarem nos domingos e nos feriados. Algumas atividades, várias atividades, foram sendo incluídas ao longo dos anos. Então, veja, mas continua existindo essa excepcionalidade do trabalho nos domingos e feriados. Nos domingos, inclusive, precisa haver uma escala de revezamento, você tem que ter uma folga no domingo a cada determinado período de semanas. Então, veja, o que ocorre é o seguinte: essa portaria ela vem retornar à situação antes de novembro de 2021. Em novembro de 2021, foi publicada uma portaria com uma autorização permanente para trabalhos em domingos e feriados, sem a necessidade de autorização em convenção coletiva de trabalho. Esta portaria 3665, que entrará em vigor, ela já foi prorrogada, ela é de novembro de 2023. Mas ela já foi prorrogada algumas vezes e agora está prevista a entrada em vigor dela em 1º de julho. Ela vai retornar ao status quo ante, que é a de haver a necessária convenção coletiva autorizando o trabalho nestas atividades, que são basicamente ligadas ao comércio, terem uma convenção coletiva autorizando o trabalho em feriados. Nos domingos, ainda há a legislação, a Lei 10.101, que está em vigor. Nos domingos existe a autorização para trabalho obedecendo à legislação municipal, sem a necessidade de convenção coletiva. Mas nos feriados,
a partir de 1º de julho, vai voltar a essa realidade de necessariamente ter uma convenção coletiva autorizando os trabalhos nos feriados. Doutor, então a gestão dessa jornada vai depender do acordo que vai acontecer, né, entre os sindicatos e as empresas, né? Não dá para a gente, de repente, dizer que o setor tal do comércio, os trabalhadores vão ter que ter uma compensação assim ou assado, vai depender muito do que vai ser discutido nessas convenções. Isso, as convenções vão autorizar, né, esses trabalhos em feriados. Imagino, né? Quer dizer, claro, existe um acordo feito entre sindicatos patronais e de empregados. Nesses acordos vai haver, imagino, que haja a permissividade de se trabalhar nos dias de feriados. E aí a questão da jornada, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, claro, cada convenção tem suas especificidades. Mas, efetivamente, é isso que a convenção coletiva deveria fazer, era autorizar o trabalho em feriado, já que é um dia excepcional, é um dia que era para ser de descanso. Aí a convenção coletiva vai lá e autoriza para aquela atividade econômica que ela está regendo ali, o sindicato está abrangendo, ela vai autorizar o trabalho nesses dias. Muito obrigada, então, por essas informações. Diogo Tassel, auditor fiscal do trabalho. Maristela. Obrigada, Natália, pelas informações. O NE1 agora fala sobre reembolso de planos de saúde. Em alguns casos, quem tem esse benefício acaba tendo despesas por fora do plano, com consultas médicas e exames, por exemplo. A gente vai chamar Lilian Oliveira mais uma vez, ela vai explicar os direitos das pessoas que têm planos de saúde. Existe um prazo para esse reembolso ser feito pela empresa, Lilian? Olha, Maristela, nós convidamos Diógenes de Souza, ele é presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB aqui de Pernambuco, para tirar essas e outras dúvidas. Doutor, obrigada por ter vindo conversar com a gente. Então, quando a pessoa precisa gastar, né, com uma consulta médica que não estava coberta ali pelo plano, ela pode solicitar o reembolso, tem um prazo para que esse reembolso seja, né, liberado para ela, e esse valor é o reembolso total? Perfeito. Boa tarde a todos, boa tarde, Lilian. De fato, existe essa previsão, tendo a previsão contratual, né, do limite do reembolso, né, como esse reembolso está previsto na Lei 9656/98 e nas resoluções da ANS, é possível sim requerer o reembolso, tá? Mesmo que seja fora dos limites estabelecidos em casos específicos. E aí é o reembolso do valor total? Tem um limite de tempo assim que a pessoa pode pedir esse reembolso para não perder aquele valor? Tá, perfeito. Com relação ao prazo prescricional, o STJ entende que esse prazo é de 10 anos. Então, após o fato, o usuário tem até 10 anos para requerer esse reembolso, tá certo? E com relação ao limite, tendo o limite contratual só em casos específicos, como a rede credenciada não abranger a necessidade do usuário, ele pode sim ter seu reembolso de forma integral e também em casos de urgência e emergência. Então, a terceira turma do STJ já entendeu também que em caso de urgência e emergência, mesmo em hospital, o tratamento tendo sido feito em hospital de alta complexidade e de alto custo, né, o plano de saúde é obrigado a reembolsar de forma integral, caso não seja possível o atendimento na rede credenciada do plano. Doutor, a gente recebeu a participação de alguns telespectadores. Vou passar aqui a pergunta de Lady Claire, que falou assim, ela quer saber se o plano de coparticipação tem direito a reembolso. Tá. Se tiver essa previsão contratual, é possível sim o reembolso, tá certo? E quando não tem a previsão legal, porque existe o plano de saúde e a seguradora que tem aquele direito da livre escolha. Então, se no meu contrato eu tenho a livre escolha de procurar qualquer médico ou clínica, eu vou ter um reembolso no limite previsto no contrato. E no caso, se ultrapassar esse limite, nesse caso específico que eu disse, emergência, urgência, se a rede credenciada não tiver prevista para atender, né, na rede credenciada do plano, não tiver o médico ou a clínica para atender aquele caso específico, ele é sim obrigado a reembolsar também. Certo. Aqui a gente recebeu também a pergunta do Leonardo, que disse assim, meu dependente precisou usar plano, mas não teve prestação de serviço de 2 exames de complexidade. Procurou o plano de saúde e informaram que tinha que cumprir a carência de 6 meses. Ele perguntou e eles alegam que é uma regra do plano de saúde. Como é que funciona a carência? Tá. Então, com relação à carência do plano, se não for urgência e emergência, tem a previsão contratual dos prazos
específicos para determinados tratamentos. Mesmo que esse atendimento, como foi perguntado, seja de alta complexidade e tiver no período da carência, de fato, o plano não é obrigado a prestar o serviço nem reembolsar. Doutor, só para a gente fechar, tem a pergunta do José, que precisa de terapia para o filho dele, que é autista. Ele não consegue clínica credenciada para cuidar de adolescentes neurodivergentes. Pode fazer particular e pedir o reembolso total? Sim, nesse caso, o usuário tem direito, quer seja no contrato que tem o direito à livre escolha ou não, se o plano não tiver na rede credenciada, como foi perguntado, ele tem sim direito ao reembolso integral. Doutor Diógenes de Souza, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. É um assunto que realmente gera muitas dúvidas, então se você quer ouvir de novo alguma dessas respostas, essa entrevista vai estar daqui a pouquinho lá no Globoplay, também no G1 Pernambuco. Maristela, volto contigo. Obrigada, Lilian. E depois de viralizar nas redes sociais com uma festa de aniversário temática do metrô do Recife, esse garotinho que você vai ver agora está aqui na nossa tela, de apenas 6 anos, conheceu o Centro de Controle Operacional da CBTU Recife. Foi hoje pela manhã. Eric é autista e é apaixonado pelo metrô. O menino ganhou até uma farda da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. O pequeno funcionário, por um dia, recebeu presente e conheceu de perto o trabalho dos operadores do metrô. O local onde os trens são monitorados fica no bairro de Areias, na zona oeste do Recife. Na festinha do último domingo, ele já tinha passeado na cabine de um trem. Hoje, pôde ver como é feito o controle das linhas Centro e Sul. Uma visita inesquecível para Eric, justo na semana em que é celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E a gente se despede agora, o NE1 volta amanhã. Agradeço demais a sua companhia. Você pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.